nome é Eduardo Nagai. Estou preparando uma série chamada Série Intimidades com Deus, né? Eu falei no último vídeo que eu fiz, que foi o programa número 2, Palavra e Oração, que eu faria essa série. E agora vamos começar hoje com o primeiro vídeo, né? Falando sobre intimidade com Deus, sobre a importância de termos uma vida íntima com o Senhor Jesus. Será que é importante termos uma vida íntima? Eu pergunto a vocês, irmãos. Eu já vou começar com um vídeo falando sobre isso. Sobre 2 reis. 2 pessoas que foram escolhidos para serem reis em Israel. Isso mesmo, irmãos. Vamos falar sobre Saul e Davi. Foram 2 pessoas ungidas por Deus. Deus usou um profeta chamado Samuel para levantá-los como reis. Para dar o primeiro passo. Para dar um passo adiante em relação às suas vidas íntimas com Deus. Só que um desses 2 não soube o propósito de Deus, não conhecia o propósito de Deus. Porque se ele conhecesse, ele iria até o fim. Se ele conhecesse o propósito de Deus, ele teria se arrependido dos erros que ele cometeu, teria pedido perdão e teria recebido perdão. Mas nem isso ele entendeu. Mas Davi já foi um outro rei, um outro tipo de rei, que conhecia o propósito de Deus como ninguém. E esse homem, Davi, ele conhecia de tal maneira que ele não era um homem que nunca pecou, que não pecou em nenhum momento. Porque o único foi Jesus Cristo, o único que não pecou foi Jesus Cristo. Mas Davi, ele quando pecava, ele se enchia de lágrimas e se arrependia e pedia perdão a Deus. E ele sabia reconhecer o erro dele. Porque todos nós somos limitados e Deus conhece o nosso coração. Então nós vamos ouvir hoje uma mensagem sobre isso. Uma mensagem da importância de termos uma vida íntima com Deus. Porque do mesmo jeito que eles 2 foram reis, nós também somos reis em algum lugar. Nós também temos uma autoridade. Nós exercemos uma certa autoridade dentro da nossa família. Exercemos autoridade dentro do trabalho. Dentro de algum grupo social. Na vizinhança. Não sei. O condomínio do prédio. Eu não sei qual é a sua autoridade, qual é o seu reinado. Mas todos nós nascemos para reinar em um determinado lugar, em uma determinada situação. De repente é só um momento em que Deus te escolhe para exercer alguma autoridade. De repente é a vida toda, eu não sei. Mas todos nós temos uma autoridade e que nós podemos perder essa autoridade por falta de conhecimento e por falta de intimidade. Então, eu tenho 3 palavras hoje. Vamos começar aí com 1 Samuel. 1 Samuel 13:13. Vamos lá em 1 Samuel. Vamos ver agora um pouquinho sobre Saul. Quem foi esse homem, Saul? O que ele fez para perder o reinado? Vamos ver, ó. Eu falei 13:13, mas vou começar a ler do 8 para a gente conseguir entender o contexto, né? E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo,
porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus tinha levantado Saul como rei. O povo de Israel não tinha o rei antes de Saul. Saul foi o primeiro rei. Antes de Saul, Deus era rei. Deus, ele queria ser o Senhor da terra de Israel. Só que o povo de Israel desagradou a Deus no momento em que falou para Samuel. Samuel era profeta daquele tempo. Era o profeta, era quem tinha a vida íntima com Deus e podia falar com Deus. Então eles pediram a Samuel que pedisse a Deus um rei. Assim como os povos em volta deles. Eles olharam aqueles povos em volta e pediram um rei. Porque Deus, ele não colocava um rei sobre Israel porque ele era o rei. Ele queria ser rei de Israel. Ele queria ter autoridade sobre o povo. Mas o povo pediu um rei porque olhou em sua volta, olhou para o mundo e queria imitar o mundo. Olha que coisa, irmãos. Olha que falta de sabedoria. Deus, ele levantava juízes para julgar o povo. Deus levantava juízes para ser líder do povo. Mas não tinha um rei. E Saul foi escolhido o primeiro rei. Ele era alto, forte, como o povo queria. A gente tem que entender isso, irmão. Que Saul era do jeito que o homem queria, do jeito que aquele povo queria. Deus queria dar um ensinamento para o povo e para nós nos dias de hoje. Mas Deus, ele tinha outros planos para o povo de Israel. Ele sabia até onde Saul podia chegar e provou a Saul nesse momento. Então, o inimigo estava chegando perto de Israel. E ele tinha que oferecer, o povo de Israel tinha que oferecer um holocausto pela vitória, para que Deus desse vitória. Só que o único que poderia fazer era o sacerdote, que era Samuel. Só que Samuel, ele chegou atrasado. Porque Deus queria provar Saul, provar o coração de Saul. Qual vai ser a atitude de Saul no momento de desespero? Saul esperaria Deus ou não esperaria? Mas o povo estava chegando, o exército inimigo estava chegando, e o povo estava se espalhando, o povo estava saindo de perto dele. E o que aconteceu, irmão? O que aconteceu nessa hora? Saul se apavorou e ofereceu ele mesmo o holocausto para que isso fosse feito rapidamente. E ainda a palavra disse assim, ó: eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Olha só, ele tomou uma atitude precipitada, desobedecendo a Deus, e ainda não orou. Quer dizer, ele não agiu conforme a vontade de Deus. Porque se ele tivesse orado, Deus teria falado a Saul, porque Deus falava com os reis. Teria falado a Saul para esperar Samuel, só que ele não orou. Então ele perdeu aquele contato, aquela intimidade que ele tinha com Deus. E ele era um ungido de Deus. Ele tinha sido escolhido para ser o rei de Israel. Mas só que ele não ouviu ao seu coração a voz de Deus. E ele cometeu esse erro. Só que ele não soube pedir perdão, não soube se arrepender. E Samuel ainda fala, ó, porém agora não subsistirá o seu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então Deus, ele já estava buscando um homem segundo o coração de Deus. Quem era esse homem segundo o coração de Deus? Se a gente olhar lá em Samuel 16, 13, a gente vai ver que Deus escolheu, já tinha escolhido um homem. Samuel 16, eu estou indo no 13. 16, 13. Vamos lá no 16, 6, né? Então Deus, ele buscou esse homem. Ele não busca segundo como os homens fazem. Os homens tinham se conformado com a escolha que Deus fez de Saul, porque Saul era alto, forte. Mas olha só aqui como era o
próximo escolhido. Assim que Deus rejeitou a Saul, quem Deus escolheu? Olha só. O subtítulo do capítulo 16 de 1 Samuel é: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então o Davi foi o escolhido por Deus. Mas Deus ele manda Samuel ungir lá na casa de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E olha só. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Quer dizer, Samuel viu a Eliabe. E disse: certamente esse está perante o Senhor, o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia, irmãos. Olha só, então, Samuel estava lá dentro da casa de Jessé e viu Eliabe, que era um dos irmãos de Davi. Samuel olhou e falou: esse deve ser o homem de Deus que Deus escolheu para ser rei. Porque ele era um homem guerreiro do exército de Saul. Forte, imponente, assim como era Saul. Então Deus, ele falou para Samuel: não é esse o meu escolhido, esse eu rejeitei. Quando você for ungir o escolhido, e Samuel ainda não sabia quem era, não olhe para a aparência, porque eu não olho a aparência, eu olho ao coração. Olha só, então Deus ele olha o coração na hora de escolher uma pessoa. Então não adianta a aparência, não adianta você ser o bom dentro da sua vizinhança, não adianta você ser o bom dentro do seu trabalho, não adianta você fazer as coisas com eficiência. Porque se você faz as coisas com eficiência, mas tem um coração que não agrada a Deus, que não é segundo o coração de Deus, isso para Deus não vale nada. Porque nós temos aqui ter um coração. O que é o coração, irmão? Ele não está falando do músculo, não é que Deus olha aquele músculo que bombeia o sangue por todo o corpo. O coração é o nosso sentimento, o coração é o interior do homem. Deus olha o nosso pensamento, Deus olha os nossos sentimentos. Quando eu olho para alguém, eu não posso saber o que ele está sentindo. Eu sou um homem, mas só que Deus ele olha a profundeza da pessoa. Deus vai na profundidade da pessoa, irmãos. Deus ele é profundo. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que é um Deus justo, irmão. E a justiça do homem só vai olhar aquilo que o homem consegue enxergar. Mas a justiça de Deus ela é outra. Ela é uma justiça perfeita, irmãos. Então, a Bíblia fala assim, no versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, irmãos, quando nós temos uma vida íntima com Deus, quando nós temos essa vida íntima, nós podemos ter certeza que o Espírito de Deus vai se apoderar sobre a nossa vida. E esse é o diferencial dos homens de Deus e dos homens do mundo. É ter um Espírito de Deus dentro da sua vida. E isso faz toda a diferença, irmão. Pode parecer que não, mas quem tem o Espírito de Deus não age que nem Saul. Ao contrário, age segundo a vontade de Deus, assim como Davi. Então vamos a outra palavra lá em Atos, capítulo 13, versículo 22. Olha só. Vamos no versículo 20, né? A Bíblia fala assim, é Paulo fazendo um discurso para a sinagoga de Antioquia. Sinagoga era o templo dos judeus. E Paulo era um judeu, era um cidadão romano e pregador da palavra de Jesus Cristo. Ele já tinha se convertido e foi na sinagoga pregar aos judeus. E ele estava explicando o propósito de Deus. E ele fala assim, estava falando sobre o povo de Israel. E depois disso, por quase 450 anos, Deus lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis,
varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, irmãos, o rei Davi, ele não foi rejeitado por Deus como Saul foi. Deus ainda deixou Saul por 40 anos ainda. Só que por fim, Deus retirou o trono de Saul para entregar ao escolhido, ao segundo escolhido, que Deus sabia que ia agir como? Segundo toda a sua vontade. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. E aquela pessoa cujo espírito se apodera o Espírito Santo se apodera. Quando o Espírito Santo se apodera de um homem, o que acontece? Aí nós cumprimos toda a vontade de Deus. Nós não conseguimos pecar, porque quando pecamos, o que acontece? Vem o arrependimento. Nós precisamos disso, precisamos nos arrepender, irmãos. Porque pode ser que você esteja sendo bem sucedido em como autoridade. Você pode estar ocupando um cargo muito importante. Mas só que se você não tiver o Espírito Santo e se você não se arrepender dos seus pecados, irmãos, o teu reinado não vai prosperar. O teu reinado não vai permanecer, não vai subsistir. Como disse a palavra sobre Saul. Samuel falou a Saul que o seu reino não subsistirá. Aí, o que acontecia? Saul olhava para sua volta e ele estava sentado no trono de Israel. Ele via um exército a seu comando. Ele tinha homens valentes que ele comandava. E ele não creu. Ele falou: como que o meu reinado não vai subsistir? Olha em minha volta. Ele olhou para a aparência, mas Deus, ele olha o coração. Porque se o coração começar a ser um coração pecaminoso, um coração que não se arrepende, ele vai enferrujando, ele vai se corroendo, irmãos. E você não vai ver o seu coração se corroer. Você nem vai perceber o seu coração se corroer. Você não vai nem perceber que a presença de Deus não está mais sobre você. Tem muita gente falando que eu tenho a presença de Deus. Tem muita gente falando por aí, mas nem vai para a igreja. Sem ir para a igreja, irmãos, você não tem a presença de Deus. Eu falo com toda certeza, com toda convicção, se você não estiver indo para a igreja, você não está fazendo a vontade de Deus, porque a igreja é o corpo de Deus. Ah, mas a igreja é errada. Mas, irmãos, olha quanta igreja tem por aí. Tem vários tipos de igreja. Procure, busque a Deus. Ele vai ver o seu coração e o seu esforço. Agora, se você não está fazendo esforço, você só está julgando aquela igreja, você só está olhando para aquela igreja que tem homens que pecaram. Você quer dizer que você está buscando a homem, você tem que buscar a Deus. Você acha que eu já não tive que sair de uma igreja indo para outra? Tive sim, irmãos. Mas só que a presença de Deus permaneceu, porque eu continuei indo. Quem tem a presença de Deus sente vontade de ir para a igreja, irmãos. Eu vejo aqui em Echizen, aqui no Japão, homens que começam a se dar bem, começam a receber bem, ganhar dinheiro, consumir, para de ir na igreja, e tem muita gente falando por aí. Eu já preguei para uma pessoa que falou isso, exatamente isso. Ah, eu nunca senti a presença de Deus como hoje. A pessoa está sentindo a presença porque está recebendo a bênção, mas não está percebendo que ele não está agradando a Deus. Por quê? Porque ele não está indo orar, não está indo ouvir a palavra de Deus na igreja, irmãos. E aí não adianta nada. Aí já tem um coração corroído e que não adianta às vezes a gente nem pregar para essa pessoa, porque a pessoa acha que está com a presença de Deus. Mas vamos prosseguir. A última palavra agora, uma palavra vindo de Deus através do próprio Davi. Eu vou ler só 2 versículos, tá, irmãos? Como Davi então dá a chave para ser esse homem segundo o coração de Deus? Aqui no Salmo 51, versículo 10, e depois eu vou ler o versículo 12, tá bom? Davi, ele comete pecados e o que ele faz? Ele se arrepende. Ele fala assim no versículo 10, ó:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 10, aí o versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então olha só, irmãos, Davi está pedindo para Deus criar nele um coração puro e está pedindo para renovar um espírito reto. Porque ele percebeu, como ele tinha o Espírito Santo, ao cometer o pecado, o que acontece? Ele percebeu que ele não estava com o espírito reto. E ele não estava com o coração puro. Mas ele pediu, Senhor, me dê esse coração puro novamente. Me dê um espírito reto, Pai. E irmãos, se você está no pecado e você está sentindo agora, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, se você estiver percebendo que o seu coração deixou de ser puro, que o seu espírito deixou de ser reto, então, irmãos, eu venho dizer aqui para você, peça a Deus para renovar o seu espírito, peça a Deus para renovar o seu coração em nome do Senhor Jesus o quanto antes. Arrependa-se do seu pecado e saia dele, irmãos. Porque o pecado é uma armadilha. O pecado, irmãos, é uma armadilha do diabo. E se você caiu nela, que tudo bem, porque a gente cai nessas armadilhas porque a gente nem percebe. Mas só que quando o Espírito Santo está em nós, o que acontece? Vem a mensagem de Deus. E quando vem a mensagem de Deus, você tem que logo entender o que... Você tem que ter logo o coração aberto para entender essa palavra. Nós temos que preparar o nosso coração, irmãos. Essa é a mensagem de hoje. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração, irmãos, para ouvir a mensagem de Deus. Eu vou fazer 12 vídeos. E nesses 12 vídeos você tem que estar com o coração preparado para receber a mensagem e ter uma vida íntima com Deus, como Davi teve. Davi, ele orava o tempo todo. Ele pecava, aí ele orava. Se ele recebia a bênção, ele orava. Se ele estava em tribulação, ele orava. Essa é a mensagem. Esse é o segredo de uma vida íntima com Deus, irmãos. É a oração com um coração puro, um espírito reto. E aí, para terminar, o versículo 12 fala: torna a dar-me a alegria da salvação. Quer dizer que ele tinha perdido a alegria da salvação. Está escrito isso na palavra, não está, irmãos? Ó, torna, quer dizer, ele quer que retorne essa alegria, retorne na vida dele. Quer dizer que ele perdeu em algum momento. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi tinha ou não tinha um espírito voluntário? O que é um espírito voluntário? É aquele espírito que está disposto. É aquele espírito, irmãos, que ele está disponível para Deus. Durante 40 dias, quando o povo de Israel, o exército de Israel, estava diante do exército dos filisteus, durante 40 dias o povo de Israel não deu um passo para frente. Com medo de quem? Com medo do gigante Golias. Porque o gigante Golias falou: olha, para que não haja derramamento de sangue nessa hora, para que um povo não lute contra outro povo, então eu desafio um homem israelita para me enfrentar. E se vocês vencerem, se esse homem me vencer, nós todos seremos escravos de vocês. Agora, se nós vencermos, vocês todos serão nossos escravos. E nenhum homem ousou dar um passo adiante de Golias por 40 dias. Quando isso veio aos ouvidos de Davi, ele logo se prontificou. Ele sabia, ele conhecia o propósito de Deus. Ele ainda não era rei, ele ainda era pastor. Ele estava lá pastoreando ovelhas, que era uma atividade simples daquela época, irmãos. Era uma atividade muito simples. Ele era humilde, ele era uma pessoa humilhada pela própria família. Quando Samuel foi lá, falou que um dos seus filhos, Jessé, um dos seus filhos será ungido. Eu ainda não sei quem é, mas um dos seus filhos vai ser hoje ungido rei de Israel. O pai mostrou 11 filhos e deixou Davi lá porque não acreditava no seu filho, não acreditava no rei Davi. Porque ele era uma pessoa baixa, de baixa estatura, de gentil aparência. Ele não era um homem guerreiro, aparentemente. Mas Deus ele conhecia, porque Deus ele havia provado Davi sem ninguém saber. Deus havia provado ele. Quando ele estava arrebanhando
as suas ovelhas, apareceu um leão. E Davi, ele poderia ter saído correndo, ninguém ia reclamar. Porque se um leão aparece, a atitude normal seria correr. Ninguém iria falar que ele é medroso, porque todos fariam isso. Correriam do leão, mas ele avançou, partiu para cima do leão para defender as suas ovelhas. E depois que ele venceu esse leão, apareceu um urso também diante do rebanho. E ele tomou a mesma atitude, irmãos. Então, quando chega aos ouvidos de Davi que o povo de Israel estava sendo afrontado por um gigante, Davi se prontificou a enfrentar aquele gigante quando ninguém enfrentou. Davi poderia ficar quieto, mais uma vez falando, Davi poderia ficar quieto no canto dele. Ele era um pastor de ovelha, não era um guerreiro. Mas ele tinha um espírito voluntário, irmãos. E não tinha jeito. Quando você tem um espírito voluntário, irmãos, você pode estar com medo, mas você parte para cima. Davi falou para o gigante: você pode vir contra mim com suas espadas e com seu escudo e com sua lança, mas eu parto para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos, irmãos. Aleluia. Ele fala essa frase para o filisteu, fala essa frase para o gigante. E o nome do Senhor, a partir do momento que você mobiliza o nome do Senhor, é quando você cria uma ligação com os céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. E quando essa ligação é feita, irmãos, nada pode te enfrentar. Eles podem te afrontar, mas só que se o diabo se levanta, irmão, é para cair. Se tem algum diabo te afrontando, irmão, se você tiver uma vida íntima com Deus, se tiver o diabo, um demônio te afrontando, uma pessoa que está cobrando de você uma coisa do passado que já passou. Uma coisa que é do passado já passou. Mas uma coisa, se alguém estiver te afrontando, se alguém estiver duvidando da sua fé, se alguém estiver te questionando, parta para cima do diabo, irmão. Em nome do Senhor dos Exércitos, assim como Davi fez. Partir para cima não é agir com violência contra seus irmãos. Não é isso, irmãos, mas é saber perdoar, saber a hora certa de conversar, falar as palavras certas, as palavras de fé, palavras convictas, irmãos, palavras que venham de Deus, palavras certas, as palavras que unem e que não que desunem, irmãos. Palavra que santifica e não pecaminosa. Palavra de luz e não de trevas, irmãos. São essas palavras que você tem que dizer o tempo todo para os homens, irmãos. São palavras de Deus, palavras do Evangelho, palavras que venham de Jesus, que venham na vida íntima que você tem com Deus. Então tenha uma vida íntima com Deus. Os próximos 11 vídeos nós veremos itens por itens de como ter uma vida íntima com Deus, irmãos. Não vai vir de mim essa palavra, vai vir de Deus, da palavra de Deus. Essa palavra que está aqui diante de vocês, diante desse vídeo, diante dessa tela de computador. Não sei se você está vendo aí num celular, num computador. Eu não sei, irmãos. Eu não sei onde vocês estão vendo, mas eu sei que Deus vai falar ao seu coração, porque você tem o seu coração preparado para Deus. Amém, irmãos? Vou fazer uma oração, uma breve oração para vocês e vou finalizar esse vídeo. Senhor Deus e amado Pai, a Tua palavra tocou no fundo do nosso coração, meu Deus, porque ela é uma palavra de Deus. Nós temos o nosso reinado aqui na terra, Pai. Nós reinamos sobre a nossa família, nós reinamos no nosso casamento, nós reinamos, Pai, no círculo de amigos, reinamos em com ministério na igreja. Eu não sei qual é o ministério, não sei qual é o reinado que cada um que está assistindo esse vídeo tem, Pai. Mas o Senhor conhece os propósitos, o Senhor conhece o coração de cada um e sabe por que escolheu cada um. Se a pessoa está vendo esse vídeo, Pai, coloque nele, renova nessa pessoa um espírito voluntário, Pai. Um espírito disponível para a Tua obra, um espírito disponível, Pai, para receber a Tua presença, para receber o Espírito Santo que se apodera da vida deles nesse momento, Pai. Toma conta do seu povo, coloque anjos, coloque um exército de anjos em torno de cada um, para que eles sejam protegidos contra toda a seta do diabo, Pai. Que a Tua palavra fala que 1000 cairá do meu lado, 10.000 à sua direita, e eu não serei atingido, porque eu estou contigo, meu Pai.
Então, meu Deus, coloque esse espírito voluntário no coração da sua gente, no coração do seu povo, no coração de cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor. Porque é uma bênção essa palavra quando entra no coração e a pessoa recebe uma resposta. É lindo esse momento, é maravilhoso, é um momento ímpar na nossa vida. Então, meu Pai, toca no coração deles para que eles partam para cima do gigante, parta para cima do problema, em nome do Senhor dos Exércitos, Pai. Porque o Senhor é o nome sobre todos os nomes, é o nome que nós desejamos, é o nome a qual nós estamos buscando imensamente, sem cessar, Pai. Nós estamos aí numa luta diária, Senhor, e muitas vezes nosso coração desfalece, assim como Davi teve um coração desfalecido, assim como Davi em algum momento, meu Deus, em algum momento Davi, ele pecou, em algum momento Davi, ele ficou cego, mas o Senhor, através do seu Espírito, mostrou a ele esse pecado, mostrou a ele o caminho errado que ele estava fazendo, e ele reconheceu e se arrependeu. Então coloque um coração arrependido no coração de cada um, Pai, que a pessoa se arrependa desse pecado, peça perdão e receba o perdão, porque o Senhor perdoa todas as pessoas. E teve um momento que o apóstolo Pedro perguntou para Jesus, antes dele ser apóstolo, ele era discípulo ainda, e ele pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar nosso irmão? 7 vezes? E Jesus falou: não, 70 vezes 7 vezes por dia. Então, irmãos, que essa mensagem entre, visite o coração de cada um, e que a pessoa entenda, abra o entendimento, prepare o coração dessa pessoa, meu Deus, para que ela receba a mensagem de salvação, para que ela receba a alegria da tua salvação, assim como Davi recebeu de volta, Pai. Tudo que ele tinha perdido espiritual, ele recebeu de volta. Então que essa pessoa volte a ter um espírito voluntário, um espírito reto, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por essa mensagem, obrigado por esse momento. E que o Senhor esteja na vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, irmãos, por vocês terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em curtir e compartilhem essa mensagem com outros irmãos. Eu não estou falando isso porque foi eu que gravei essa mensagem, mas porque essa mensagem veio de Deus realmente. E ela serve para receber, para que a pessoa receba essa mensagem e possa agradar a Deus, possa cometer atitudes, possa ser provado e ser aprovado por Deus. Amém, irmãos? Então, muito obrigado, e comente aqui embaixo o teu testemunho, dê o seu testemunho, coloque a sua dúvida sobre a palavra que você ouviu ou sobre qualquer outra palavra, faça perguntas, comente, dê sugestões, irmãos. Dê sugestões para melhorarmos o nosso canal, dê sugestões para melhorarmos os nossos vídeos. Amém? Deus te abençoe imensamente e que o Espírito Santo possa se apoderar no seu coração nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.